Enem Diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá pessoal, olá vocês todos que vão prestar o Enem esse ano. Aqui é o professor Sidney, professor de inglês, que vai dar a você algumas dicas a respeito da prova de inglês, a prova que você vai fazer aí pelo Enem. Gente, bastante carinho nessa prova, né? Porque afinal de contas ela tem lá o seu valor também para compor os seus pontos finais. Então, muita atenção nas dicas que eu vou dar para você se preparar melhor. Olha só, primeira dica que eu quero dar para vocês é que basicamente é uma prova, a prova do Enem, é uma prova de interpretação de textos. Cai em gêneros diversos, tá? Já caiu letra de música, já caiu poema, já caiu charge, mas a predominância são de textos jornalísticos. E os textos jornalísticos são sempre textos mais complexos, textos mais longos para você ler, não é mesmo? Então, de repente, olha só, cai até uma propaganda, um anúncio, um outdoor, ou então um quadrinho, beleza, mas esse é simplesinho de você ler, tem pouco texto, as imagens já te ajudam a entender. O texto jornalístico não, né? O texto jornalístico você precisa de uma leitura um pouco mais detalhada, de uma leitura um pouco mais calma. Agora você precisa então se preparar. O que você faz para você se preparar? Visite esses portais de notícias aí em inglês. Acompanhe os portais de textos jornalísticos da BBC, da CNN, da Economist, Guardian, New York Times. Inclusive, nesses portais também você vai encontrar as charges, né, que você também pode encontrar na prova do Enem. Lembre-se que a prova do Enem tem a seguinte característica: é um texto, uma questão, um texto, uma questão, um texto, uma questão. Ou seja, cada texto tem a sua questão, é um texto para cada questão, ok? Então você vai ler o texto e vai se preparar. Mas professor, como é que eu vou me preparar para um texto? Olha, você vai usar aquela técnica que você já conhece bem, né? Você vai ler um texto jornalístico e ao mesmo tempo que você está lendo, você já vai fazendo algumas perguntas, aquelas perguntinhas básicas, aquelas 6 perguntinhas básicas, né? Quem está envolvido nessa história? Então você está lá lendo um texto sobre os incêndios na Amazônia, por exemplo. Então, quem está envolvido? Quem são as pessoas que estão sendo ali mencionadas no texto? Faça o seu levantamento, né? O que é que está se discutindo ali naquele texto? É o fogo, é o incêndio, são os problemas que estão acontecendo, os animais, as árvores, o bioma, a biomassa. O que é que está sendo discutido ali? Faça a sua listinha também, né? Onde está acontecendo? Em que regiões, de repente, ali da Amazônia está acontecendo? Perto do rio, perto da estrada, no meio do mato, reservas indígenas? Onde que esse incêndio está acontecendo, ou que os focos estão acontecendo? Ou então, como, né? Como que está acontecendo? Como é que começou? Como? De que maneira começou? Como está acontecendo? Por onde ele está se espalhando? De que forma? De que maneira ele começou e se espalhou? Você vai também procurar ali descobrir à medida que vai lendo, né? O que mais? Quando, né? Quando começou? Em que momento estamos agora? Né? Já temos uma relação de tempo a respeito disso. Procure os números, procure as datas, procure os meses, né? Ele deve falar ali das temporadas de seca, dos problemas. E, finalmente, por quê, né? Qual foi a razão disso tudo? Então, responda essas perguntas quando você estiver estudando seus textos aí nos portais de notícias, não é? Então, quem, o que, onde, como, quando e por quê. Anotou? Muito bem, pessoal. Então, lembre-se, vou repetir, não são apenas textos jornalísticos que você vai ter na prova do Enem. Você também tem charges, então procure charges também para você ler. Letra de música, nossa, quanta letra de música você tem aí para acompanhar em vários portais, vai ajudar você a entender melhor os textos que vêm em verso, né, sobre as temáticas, inclusive as temáticas são muito importantes, né? A gente percebe que no Enem tem muito texto com temas sociais, né, questões sociais para você falar, questões de racismo, questões da criança, do idoso, então você precisa também estar sensível a isso, ok? Agora, professor, então é só isso? Então, leio textos, tem alguns pontos específicos para eu me preocupar? Ah, mas tem sim. Eu vou dizer aqui para vocês alguns desses pontos específicos. Ó, primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, lê aqui em cima comigo, ó, phrasal verbs. Você sabe o que é um phrasal verb? Eu já ouvi falar, professor, mas eu não tenho muita certeza.
é um verbo que vem acompanhado normalmente de uma preposição e quando você junta um com o outro, ele floresce como um novo sentido. Por que é importante você conhecer phrasal verbs? Porque eles fazem parte da linguagem coloquial. E se você vai ler um texto em que tem ali, por exemplo, uma charge, com certeza vai ter linguagem coloquial. Uma letra de música, com certeza vai ter linguagem coloquial, que é para atingir bastante gente. Uma propaganda, então, um outdoor, com certeza vai ter uma linguagem coloquial. E há uma grande possibilidade, então, de você encontrar phrasal verbs. E nos textos jornalísticos, na literatura também você encontra phrasal verbs, né? Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos de phrasal verbs para você ficar mais ligado. Olha só. My lawyer, primeiro aqui, will draw up, tá vendo aqui? Draw up a contract and send it for your review. Então, o advogado vai elaborar, pôr no papel. Literalmente é pôr no papel. Draw up. Professor, mas draw não é draw, sacar uma arma? Draw não é desenhar? Draw up é pôr no papel. Foi o que eu falei, phrasal verb é isso aí. Você junta um verbo com uma preposição e surge um novo sentido. Um sentido que estava escondidinho ali, aquela preposição trouxe esse sentido a mais aí para o verbo, que já estava lá. A única coisa que o verbo fez eclodir. Olha que bonito, né? Fez surgir, fez eclodir, a preposição fez surgir, fez florescer esse sentido que já estava lá no verbo, ok? Isso é um phrasal verb, primeiro draw up. Agora, olha só isso aqui que bonitinho. Segundo exemplo, you need to make lots of connections in order to get ahead in this industry. Get ahead. Get é qualquer coisa que você quiser, não é? Aí você coloca um ahead, que é adiante, get ahead é progredir, né? Então o que ele está dizendo? Você precisa fazer muitas conexões, muitas relações para progredir nessa atividade. Depois, if you keep working 16 hours a day, you burn out within a month. Burn out, você fala, nossa, burn é queimar, professor. Burnout é queimar tudo. Mais ou menos, aí no caso ele está falando de queimar as energias. Olha só, se você continuar trabalhando 16 horas por dia, você vai burn out within a month, você vai se esgotar, queimar tudo que você tem, esgotar as suas energias, burn out, né? E depois the company will lay off several employees. A empresa irá dispensar. Nossa, professor, mas lei não é deitar, pôr na posição horizontal. Lei não é colocar de uma forma delicada, to lay the table. É exatamente isso. Só que lay off é dispensar, né? Deixar embora, lay off. Então essa é uma primeira dica aí importante a respeito de língua. Fique atento aos phrasal verbs que você vai aprender daqui até o exame, nas leituras dos textos que você vai ler para se preparar, fique atento aos phrasal verbs e também na hora da prova. Fique atento se um verbo não está ligado ali com uma preposição. Aí ele não é somente ele sozinho, a preposição faz parte dele e dá um sentido novo a esse verbo, ok? Vamos ver mais uma dica? Vamos lá, temos aqui também, né, the linking words, aqueles termos conectores, aqueles que juntam uma frase com a outra e dão um sentido todo especial. Vamos ver alguns, ó. A hurricane has been announced, therefore air traffic will be disrupted. Então é importante que você saiba esse therefore, um portanto, né? Então olha só, o furacão foi anunciado, portanto, o trânsito aéreo, o tráfego aéreo, will be disrupted, vai ser interrompido, né? Então tem aí uma consequência, uma causa e uma consequência. Você tem aí uma conexão entre causa e consequência. Bom que você conheça o therefore. Depois o segundo exemplo, olha lá. He had several injuries, nevertheless, he completely recovered. Então ele teve severe injuries, né? He had severe injuries, nevertheless, he completely recovered. Então ele teve ferimentos severos, muito sérios, mesmo assim ele se recuperou completamente. Importante aí você entender o nevertheless. Depois o whereas, que dá a ideia de comparação, olha lá. Tom is rich, whereas Jack is poor. Então, Tom é rico, enquanto que o Jack é pobre. Computers are cheaper nowadays. Furthermore, they are lighter. Então, os computadores são mais baratos hoje em dia. Além disso, além do mais, né, dá uma ideia aí de adição, eles também são mais leves. Então, esses termos conectores, a gente tem aqueles termos mais simples que você já conhece desde lá do básico, né? And but. Mas fora isso, você tem therefore, nevertheless, whereas, furthermore, notwithstanding, moreover, nonetheless, though, although, even though, e assim por diante. Olha, vai lá nos termos conectores, the linking words, os termos conectores em inglês,
faz um estudo deles também, que isso é uma parte do vocabulário que vai te ajudar bastante no entendimento dos textos, ok? E vamos lá para mais uma dica de estudos aí para você se dar bem nessa prova, né? São idioms. Idioms são uma parte importantíssima da língua inglesa, né? Você sabe o que é um idiom? Ao passo que um phrasal verb é um verbo mais uma preposição ou duas, um idiom é uma frase inteira que de repente não tem nada a ver se você tentar entender literalmente, né? Vamos ver alguns idioms? Olha lá, vamos ver alguns idioms. O primeiro, David isn't the only guilty one here. After all, it takes two to tango. It takes two to tango. A gente precisa de duas pessoas para dançar um tango. Ninguém dança um tango sozinho, né? Você sabe dançar? Sabe dançar tango? Você não dança tango sozinho, você precisa de um parceiro, né? Então, it takes two to tango significa alguma coisa do tipo, ele não agiu sozinho, né? Olha só, o David não é o único culpado aqui, afinal de contas, né? Ele não agiu sozinho, você precisa de duas pessoas, precisa sempre da colaboração de mais alguém, né? Então, mais alguém tem essa responsabilidade aí com o que aconteceu. Essa expressão, it takes two to tango, foi ele e foi mais alguém, ele não agiu sozinho, tem mais alguém aí responsável por isso também. Uma expressão idiomática que não tem nada a ver com o tango, né? A não ser a ilustração. Depois, você conhece essa expressão aqui? That assignment was really a piece of cake, né? Um pedaço de bolo. Não estamos falando de doce aqui quando eu falo, that was a piece of cake. What is a piece of cake, man? A piece of cake is something very, very easy. É alguma coisa que é muito, muito fácil. Então ele está dizendo aqui para gente que a tarefa foi muito fácil, foi a piece of cake. Porque comer um pedaço de bolo é uma coisa facinho, né? Você pega lá um pedaço de bolo, um garfinho, você come tudo, não? Então, deu tudo certo, é fácil, então a piece of cake. That's a piece of cake, né? Tem uma expressão aí para você aprender também. Outra aqui, olha. Matt, I really want that car, but it costs an arm and a leg. Né? Então ele está dizendo, olha, eu quero comprar aquele carro, mas ele custa um braço e uma perna. Até que a gente usa uma coisa parecida em português, né? Custa caro demais, custa um braço e uma perna. Então, cost an arm and a leg, algo que custa muito dinheiro. E, finalmente, as a rule of thumb, né? Rule of thumb, uma regra de dedão, o que é isso, né? Nada a ver. Uma regra prática, algo que não tem conhecimento científico. As a rule of thumb, you should usually pay for your date's dinner too, né? Uma regra prática, o famoso via de regra, né? Não tem um conhecimento formal sobre isso, mas assim, aparentemente, via de regra, as a rule of thumb, você deve sempre pagar pelo jantar da sua namorada, né? Então é isso, as expressões idiomáticas vão aparecer em alguns textos e é bom que você também estude, ok? Agora, professor, fora os estudos que eu vou fazer das expressões idiomáticas, né? O que mais eu posso aprender? Olha só, você tem também que visitar o nosso site. No nosso site você vai ver os simulados, ok? Então, as provas simuladas estão lá, você vai ver também as provas anteriores. Então, é importante que para que você continue estudando, você veja as provas anteriores que já foram feitas do Enem e os simulados. Não deixe de estudar. Lá você vai ter as questões práticas, o jeitinho de que a prova é, para que você se prepare melhor, ok? Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas. Continuem os estudos e, quando chegar lá na prova, eu quero gabarito nisso aí. Em inglês tem que ser gabarito, tá bom? Um abraço para vocês, professor Sidney se despede. Bye, bye.